tem outras que você deve rejeitar. Eu ainda não tenho uma visão sobre essa questão do CARES. Eu sempre disse durante a campanha eleitoral, disse depois e estou dizendo agora, que se o ato for jurídico perfeito, se o ato jurídico for perfeito, acabado, contratual e aceito pelas autoridades, mantido pelo Poder Judiciário que está sendo suscitado, eu vou levar a pleno o projeto. Se ele for interrompido, vai causar mais prejuízo para o Estado a ruptura contratual. Mas se for um programa suspeito, e aqui eu não estou falando de suspeição em relação à honestidade, se ele for suspeito do ponto de vista da legislação atual, da competência que o governo teve para fazer a licitação, e inclusive em relação ao próprio preço, que pode ter sido tecnicamente aferido de maneira equivocada, eu vou tentar revisá-lo. Né? Então é essa atitude que eu vou tomar. Né? Essa notícia que tu falaste, ela me chamou a atenção também, né? Que eu fiquei com medo terrível, né? De sofrer o mesmo ser que o Rio sofreu, né? Não dormi a noite inteira, mas confesso que não chegou a atingir a minha postura de administrador público. Boa tarde, governadora, boa tarde, Vera, boa tarde, pessoal. Nos últimos anos, houve um desmonte total da educação no Rio Grande do Sul, tivemos os episódios das escolas de lá e outras questões, e o processo contra o Piso Nacional da Educação. Eu queria saber como é que o governo vai se posicionar, principalmente com relação ao Piso Nacional dos Professores durante os próximos 4 anos. Sobre o bom e do agro. Eu estou comprometido com o Piso Nacional até a raiz. Né? Primeiro porque o Fundeb, eu sou autor da emenda constitucional do Fundeb. E a regulamentação do Fundeb vincula, inclusive, a responsabilidade da União para ajudar os estados a promoverem o Piso Nacional se os estados aplicarem os percentuais constitucionais vinculados à educação. Segundo, porque daí eu, como ministro da Justiça, promovo a avaliação da constitucionalidade e ajudo na redação da lei que regula o PIB. Então, isto eleva um compromisso de fundo com o PIB nacional. Como é que vai ser a sua implementação? Vou repetir aquilo que disse durante toda a campanha eleitoral. Processual e negociado. Nós queremos ir nos aproximando deste piso de forma negociada com os professores e também com o conjunto da sociedade. Porque tem discussões que não são discussões que só interessam o governo e a categoria. Então nós vamos ter uma comissão permanente de negociação com os servidores, nós vamos também ter câmaras no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social que vão examinar, manifestar a experiência do governador sobre essas relações com os trabalhadores, com os servidores, com os sindicatos vinculados à educação pública. Eu estou otimista em relação ao futuro. O meu secretário da Fazenda, o Odir, deu uma entrevista, que saiu ontem, se não me equivoco, mas agora, uma entrevista muito boa, onde ele mostra que nós temos uma visão de desenvolvimento que é o que vai nos permitir saldar os nossos compromissos e fazer investimentos. Nós não somos adeptos daquela visão de que faz investimento quem corta as funções públicas do Estado, quem sacrifica os funcionários, quem não respeita os direitos dos trabalhadores. Nós não fizemos isso na Prefeitura de Porto Alegre. Nós não fizemos isso no governo federal. Nós temos uma visão de fortalecimento do Estado. Fortalecimento do Estado não significa nem Estado invasivo e nem redução das liberdades democráticas. Significa Estado controlado pela sociedade. Estado que presta contas e que desenvolve políticas públicas adequadas para defender os interesses da sociedade, os interesses daqueles que precisam dessas políticas públicas. Então, eu sempre estou sendo perguntado, qualquer cargo que eu assumir, desde a da vice-prefeitura, prefeitura, ministério, as primeiras perguntas que os jornalistas fazem, dão vocês aqui, é o seguinte: vai reduzir a máquina? Eu disse, não vou reduzir a máquina. Eu vou melhorá-la, vou qualificá-la, só vou fazer concurso. Não vou constituir nenhum abuso, nem criar cargos artificiais, mas não vou reduzir a máquina. A máquina, inclusive, no Brasil,
tem menos funcionários públicos por número de habitantes do que os Estados Unidos. Vocês sabiam disso? Menos. Então, nós temos que ter uma máquina pública eficiente, qualificada, com técnicos bem remunerados, trabalhadores bem remunerados para prestar o serviço público. Durante um certo tempo foi unânime aqui no país, a visão unânime na circulação da grande imprensa, que o serviço público, os servidores públicos eram responsáveis pela crise, recebendo salários miseráveis que recebiam em determinados setores, outros nem tanto, alguns servidores elitizados de determinado setor. Então, nós vamos trabalhar nessa direção, vamos buscar o piso e vamos também buscar o piso processualmente para os servidores da Polícia Civil, da Brigada Militar, e para isso vamos verificar qual o percentual da Bolsa Formação, do qual eu também tenho responsabilidade como autor, a partir de decisão do próprio Presidente da República, que nós vamos processualmente integrar para ter um piso decente para os policiais. É difícil isso aí, é difícil. As negociações vão ser tensas, vão. Os trabalhadores, particularmente da saúde, particularmente da área da educação, da saúde aqui no Estado e da segurança pública, estão com seus salários achatados, a base está achatada. E a base existe uma comunicação no topo, e nós temos determinados microsetores em cada secretaria, em cada poder, que recebem salários totalmente irreais para o país. E aposentadorias totalmente irreais para o país. Então nós vamos discutir uma reforma do sistema salarial todo e também buscando a aplicação do piso processualmente para essas categorias. Essa vai ser a nossa atitude. E isso tem que ser feito de acordo com o movimento da arrecadação, que nós vamos aprimorar os instrumentos de arrecadação, não vamos aumentar os impostos, nós temos espaço para crescimento da arrecadação, com o crescimento econômico, com a melhoria dos controles e da fiscalização. Vamos, senhor. Oi, boa tarde. O senhor falou que vai distribuir recursos também para a mídia alternativa, assim como o Estado faz para a mídia privada, também para a mídia alternativa. As rádios comunitárias estão incluídas nesta mídia alternativa e qual política o senhor vai ter, qual relação o Estado vai ter com as rádios comunitárias? Eu sou Daniel Ames, sou da Associação Brasileira de Rádios Comunitárias. Eu tenho uma simpatia muito grande pelas rádios comunitárias, inclusive participando do Evelinho aqui, num movimento nacional que me fez, como ministro da Justiça, enviar um projeto de lei para descriminalizar os rádios comunitários, que é o primeiro passo para a democratização. Está tramitando até hoje, lá no Congresso Nacional, não foi votado porque tem interesses poderosos contra essa descriminalização. E procurei durante todo o tempo também, mesmo cumprindo mandados judiciais, usar com critérios de moderação as ações da Polícia Federal em relação às rádios comunitárias, obviamente não aquelas que têm qualquer tipo de interferência na segurança de rua, coisa parecida, porque é aí que realmente é um delito que tem que ser punido e tem que ter um rigoroso controle do Estado. Sim, queremos excluir as rádios comunitárias dessa política. Nós não vamos ter nenhuma política paternalista em relação à chamada mídia alternativa. Quero deixar bem claro isso para vocês. Política paternalista é humilhação. Nós vamos ter uma política pública destinada a utilizar os recursos do Estado do Rio Grande do Sul para potencializar a informação democrática. Seja em relação à mídia tradicional, que será tratada tecnicamente, seja em relação à mídia alternativa. O que diferencia uma política pública de uma postura paternalista? É ter clareza que tem que ter, por decisão do governo, por decisão política do governo, parte desses recursos destinados seletivamente para essa parte da mídia, que, em última análise, são formadores de opinião e são também emitentes de informação que interessa para a vitalização da nossa democracia. Essa atitude que nós vamos ter. E vamos utilizar os recursos, são recursos públicos, têm que ser utilizados tecnicamente, medindo nas relações com as grandes empresas de comunicação, aquelas que têm mais eficiência na divulgação da informação e da comunicação do governo. Portanto, nós vamos ter uma política pública democrática em relação
essa questão, mas não uma postura paternalista ou, entre aspas, falsamente politizada, porque nós temos que fazer uma comunicação que abranja todos os setores da sociedade e que utilize de maneira adequada os recursos públicos com a informação e com a publicidade. De onde vem o recurso? Do orçamento do Estado e das empresas estatais que têm recursos destinados a isso. Muito obrigado, pessoal, pela presença de vocês.